tema do vídeo de hoje é Todos nós temos uma jornada, né? Pessoal, o assunto que eu tenho a abordar hoje é um assunto que eu já falei nas palestras em faculdades, eu já falei para as pessoas que estão mais próximas de mim, né, e muitas sabem desse momento que eu vivi na minha vida, dessa experiência que eu tive na minha vida, e foi a partir dessa experiência que eu escrevi o meu livro, e que agora, no mês de setembro, eu devo ter férias, creio que vou ter férias, e vou tirar uns dias na praia, né, uns 5 dias na praia, para poder passar todo esse livro a limpo, para a gente fazer aí o lançamento desse livro o mais rápido possível, né? Eu já venho trabalhando nesse livro faz 2 anos, mais ou menos, eu creio que 2 anos, e é um livro que as pessoas já estão mandando mensagem, já querendo o livro. Inclusive no Threads, quando eu falei desse assunto, foram mais de 50 pessoas já pedindo o livro, para você ter ideia. E o nome do livro é Quando Ninguém Está Vendo, né? Quando eu me separei da mãe da minha filha, eu tive que morar um período em uma casa noturna. Para quem não sabe o que é uma casa noturna, é um cabaré, né? Infelizmente ou felizmente, eu tenho esse momento na minha vida, mas ou eu moraria na rua, ou aceitaria morar nessa casa noturna. Mas o maior propósito de morar nessa casa noturna foi porque eu, nesse período da separação, eu já tinha me formado como especialista comportamental, né? E muitas pessoas perguntam o que faz um especialista comportamental. O especialista comportamental, nada mais, nada menos, ele faz pessoas terem clareza das suas ações para atingirem os seus objetivos, baterem suas metas, viverem seus propósitos. E para isso a gente trabalharia o comportamento humano, trabalhamos ali a PNL, né, a programação neurolinguística, e também a inteligência emocional das pessoas, né? Todos nós, a maioria de nós, temos um programa girando em nossas mentes que faz com que tenhamos ações automáticas. Tem um programa rodando automaticamente e que faz com que venhamos fazer as coisas as quais nós fazemos. E aí vem alguns questionamentos, né? Por que eu faço o que faço? Por que eu faço o que faço? Porque eu tenho um programa girando automaticamente na minha mente. E esse programa foi instalado desde a nossa infância, né? No decorrer da nossa jornada, da nossa caminhada, nós fomos adquirindo dores, traumas, né? Onde nós temos ali feridas emocionais, fraturas emocionais, e que nós estamos envolvidos por ataduras, e essas ataduras nos protegem desse sangramento emocional, e chega um momento que nós travamos, nós nos encontramos bloqueados. Muitas pessoas me perguntam, quando eu falo assim que eu morei em uma casa noturna, falam assim, mas é o sonho de todo homem. Graças a Deus não foi o meu. É um ambiente, eu pude ali realmente observar o comportamento das pessoas, eu entrevistei mulheres que vivem com esse programa girando ali, fazendo com que todos os seus resultados, de forma automática, sejam aqueles todos os dias, né? De ter esse trabalho que muitas pessoas falam que é um trabalho de vida fácil, mas eu falo para você que não é tão fácil assim. Porque aguentar o que aquelas mulheres aguentam, carregando traumas, carregando dores, e ainda ter que enfrentar tudo aquilo com uma mente totalmente cauterizada, a mente da pessoa tem que estar cauterizada para ela poder enfrentar aquilo todos os dias. E para enfrentar aquilo todos os dias, muitas buscam refúgio na bebida, na droga, nos entorpecentes, para poder aguentar ali, atender aquele número de clientes. E muitas pessoas, principalmente a sociedade, até eu mesmo me peguei dizendo isso, falam assim, mas a pessoa está ali porque quer, a pessoa está ali porque é um dinheiro fácil, porque é uma vida fácil. Não é totalmente assim. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, conhecimento técnico, que faz com que as pessoas venham ter aqueles resultados, eu não uso mais essa narrativa. E hoje é como um corpo com febre. Se nós estamos com febre é porque nós temos uma infecção. E tomar uma dipirona só para poder aliviar os sintomas não vai na causa daquela febre.
Então nós temos que procurar um profissional e tomar um antibiótico para poder matar aquela infecção, para poder tirar aquela infecção. Então, essas mulheres que trabalham nas casas noturnas, elas carregam traumas, carregam dores, e eu pude ali entrevistar, e teve algumas que eu apliquei técnicas terapêuticas, teve algumas que eu iniciei trabalho de mentoria, e eu fui relatando histórias pesadíssimas que não tem como eu falar aqui num vídeo para vocês. Voltando lá, a pergunta que todas as pessoas me fazem, mas você se envolveu com as pessoas lá e tal? Não, eu não me envolvi. Primeiro que quem me conhece sabe que eu sou cristão, sou batizado desde os meus 12 anos de idade. E eu sempre falo que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre e que nós somos energia. Nós somos energia. E quando nós envolvemos com pessoas, aquela energia dela passa para nós. É tanto que eu tenho até uma oração que eu aprendi, né, tem 2 anos que eu estou solteiro, eu aprendi uma oração que tipo assim, ó, tudo aquilo que for meu, que estiver em coisas, pessoas e lugares, que voltem para mim. E tudo aquilo que não me pertencer, que for de pessoas, ambientes e lugares, coisas, que voltem para elas. E ali é desfeito um laço, é desfeito aquele pacto, né, quando você se envolve com pessoas. Então por isso que hoje eu sou um cara totalmente reservado, porque eu entendo que nós somos energia. Então por isso que eu convivi numa casa noturna e eu não me envolvi com nenhuma das meninas, das mulheres que trabalharam nesta casa, que vivenciam aquela situação todos os dias de forma automática, né? Então eu estava ali, foi uma forma de eu me reerguer, de organizar as minhas ideias, de refletir onde eu errei, para não cometer aqueles erros que eu cometi que me levaram até lá, né? Porque depois da separação, eu tinha uma filha, e que eu tinha que pagar pensão, e que eu já tinha um processo de mentoria em andamento, eu já tinha os meus trabalhos, eu já tinha buscado mudar de ambientes, eu já tinha buscado aumentar capacidades, desenvolver habilidades, estava já com as crenças ali todas rompidas, e caminhando para o meu propósito. E Deus, hoje eu posso dizer graças a Deus, Deus me colocou naquele local, e que hoje eu tenho um livro escrito, e que breve vou fazer o lançamento, e que eu creio que vai ajudar muitas pessoas, que vai ajudar muitas mulheres, que vai ajudar muitas mulheres que foram abusadas, que foram violentadas sexualmente por tios, por pai, por irmãos, por avô. Porque todas essas mulheres que estão nesse local, elas viveram ali algum momento traumático, né? E eu tive a oportunidade de ouvir assim histórias pesadíssimas, e que uma das habilidades sociais que eu mais desenvolvi sendo especialista comportamental é a empatia e a compaixão, a escutativa, saber ouvir a pessoa sem julgar a pessoa, fazer com que ela se sinta num lugar altamente seguro, num ambiente seguro, que ela confie ali em mim, que ela vá falar comigo, e que ela saiba, e que ela vai entender, que ela vai saber que eu sou um cara ético, que eu tenho moral, que eu tenho respeito, e que eu estou ali sem julgamentos à história dela, à jornada dela, que eu estou ali apenas para poder ajudá-la, né? Então eu creio que é um livro que vai falar com muitas pessoas, vai tocar muitas pessoas. E é um livro que vai ser a base das minhas palestras. Eu já comecei, como eu falei para você, eu já falei disso em faculdade, já falei sobre esse assunto. Pessoas que estão próximas de mim já ouviram eu falar desse assunto, né? Foi ali esse laboratório da vida real me ajudou a até quebrar crenças minhas, né? Porque eu tinha uma ideia superficial de fora, e que, vendo ali a realidade, a vida real, eu mudei toda a minha percepção e toda a narrativa que eu tinha sobre esses lugares e todas essas pessoas que trabalham nesses lugares. Eu mapeei também todos os comportamentos dos homens que frequentam esses lugares, né? Eu entrevistei meninas que teve clientes que tiraram ela desses lugares, né? E que prometeram ali rios, uma vida maravilhosa, mas que esses homens eram narcisistas, e que fizeram essas mulheres, depois de um tempo, voltarem para esse mesmo lugar com problemas emocionais ainda piores do que elas já tinham. Então, autoestima baixa,
mulher que já sofreu ali abusos desde 5, 6, 7 anos, de tios, de pai, de irmãos, né, de parentes ali, cara, são coisas absurdas, cara, histórias absurdas, assim, pesadíssimas, é tanto que quando eu for lançar esse livro, vamos ter que fazer uma revisão, assim, nele, porque ter que conversar com o meu mentor e falar assim, cara, será que a gente pode escrever isso aqui, será que a gente pode soltar isso, porque são coisas bastante pesadas, né, e é isso, e o tempo que eu vivi ali, eu pude mostrar para as pessoas como um cristão de verdade consegue agir num ambiente como aquele. Então ali eu construí um certo respeito, né, onde as meninas ali, as mulheres que ali me viam, né, elas me viram treinando, elas me viram meditando, elas me viram lendo a Bíblia, eu li a Bíblia para algumas, eu orei para algumas, né, eu apliquei técnicas terapêuticas em algumas, e hoje eu tenho um respeito construído com essas moças que eu pude conviver ali com elas nesse curto período. Então, é um livro fantástico, onde eu conto algumas coisas do decorrer da minha vida, da minha jornada também, falo um pouco do meu início no futebol, né, como eu voltei para São Paulo, o que aconteceu ali que me fez parar naquele lugar, né, que foi até uma ideia de uma pessoa que falou assim, pô, você formou, você é um cara inteligente, eu creio que você vivenciar esse laboratório vai te ajudar pra caramba, você vai crescer pra caramba nessa profissão. E aí hoje eu resolvi falar disso. Mas por que tanto tempo, né? Por que tanto tempo? Por que eu demorei tanto tempo para falar disso? Porque, querendo ou não, nós buscamos uma certa validação, né? E para isso ser validado, a gente precisa mostrar resultado. E eu não tinha resultado ainda para poder falar dessa situação. Né? Então, é um assunto delicado, um assunto cauteloso, mas que hoje eu tenho autoridade e estou totalmente preparado para poder falar desse assunto, né? E poder cuidar de pessoas, poder inspirar pessoas, poder motivar pessoas, poder ajudar pessoas, poder falar do meu livro, poder divulgar o meu livro, poder fazer palestras, imersões, né, de inteligência emocional, comportamento humano, ajudar pessoas que queiram sair dessa vida, pessoas que queiram reprogramar o seu mindset e ter novos resultados. Então hoje eu estou preparado para isso, estou preparado para esse trabalho. O nome do livro é Quando Ninguém Está Vendo. Então vai ter coisas assim fantásticas que eu vou relatar no livro e que eu vou expor para vocês, né? E que esse livro também faz parte da minha jornada, faz parte do meu legado. Então, às vezes nós fazemos planos, nós escrevemos planos de uma forma que nós vemos tudo lindo, né? Nós trilhamos um caminho ali no papel, pegamos um papel, escrevemos ali o plano, vou fazer isso e tal, mas quando nós escrevemos esses planos nesse papel, nós esquecemos ali dos cacos de vidro, dos espinhos, das pedras, das montanhas, da lama, né? Mas só na hora da execução que essas situações vão aparecendo e que nós vamos vivenciando e que isso que vai fazendo com que venhamos ser mais fortes e vamos trilhando rumo ao nosso propósito, rumo àquilo que nós queremos deixar como legado. Tem uma frase que o meu mentor fala que é: quem vive abaixo da média não deixa legado. Então, nesse período, cara, eu desenvolvi muitas habilidades, eu desenvolvi capacidades, eu quebrei crenças, rompi crenças, eu mudei de ambiente, viver num ambiente como eu vivi ali para poder escrever esse livro, e também me reerguer, né, organizar as minhas ideias, organizar a minha vida, num ambiente totalmente hostil, foi muito difícil, não foi fácil. Eu não podia reclamar, porque se eu reclamasse, eu não iria sair dali, porque a energia estaria negativa, né? Então eu já estava num ambiente hostil. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que desenvolver habilidades, meditar, já começar a visualizar onde eu queria estar, né? Então, graças a Deus, chegou o momento que eu pude sair de lá e eu venci ali coisas, cara, que só Deus para poder explicar como eu venci, porque é o momento que eu tinha que pagar a pensão da minha filha, é o momento que eu tinha que ver minha filha, é o momento que eu tinha que gravar podcast, é o momento que eu tinha workshop para poder fazer, eu tinha que ir em reuniões, eu tinha que ir em imersões, eu tinha que ir em palestras, estava escrevendo livro e muita coisa acontecendo e só Deus, cara, só Deus para poder falar assim para você que só Deus mesmo que me ajudou nessa situação. Não sei explicar nem como eu passei por aquilo. Não sei se eu passei por um momento de ansiedade, não sei se eu passei por um momento de depressão, não sei explicar para você, eu só sei que tinha uma energia muito forte e que essa energia é a energia da fé. Eu desenvolvi uma fé muito forte, uma fé muito grande e que me fez focar naquilo que eu queria, né, que era escrever o livro e sair daquele ambiente para poder
prosperar. Então, eu nunca imaginei passar por uma situação daquela, viver aquilo tudo, mas hoje eu tenho autoridade para poder inspirar pessoas, motivar pessoas, promover pessoas através deste livro, através das imersões que vão vir, através das palestras que vão vir. Então, logo mais eu vou lançar o livro, vou lançar ele digital, depois vou lançar ele de forma física. Vai ser um livro que eu vou dar de presente para as pessoas, né, que forem as minhas palestras, as minhas imersões, né, sempre que eu for palestrar em faculdade, sempre que eu for fazer workshop, fazer imersões, esse livro vai ser dado para as pessoas, né, porque vai ser a base da minha mentoria. E as pessoas que lerem com certeza vão ter as suas vidas ali desbloqueadas, vão entender os programas que estão agindo automaticamente na mente delas, e que é um livro que eu creio que vai ajudar muitas pessoas. Nesse período que eu vivi também, eu desenvolvi um material muito forte para paternidade, né? Todas essas mulheres a grande maioria dessas mulheres que estão vivendo essa vida por falta de um pai presente, né? É muito fácil você fazer um filho, deixar o seu filho jogado aí no mundo, e a paternidade não exercida faz com que os adultos, essas crianças, virem adultos traumatizados, cheios de dores, adultos aí inseguros, com autoestima baixa, com crise de identidade. O que mais nós vemos hoje são mulheres com autoestima baixa, mulheres com crise de identidade, e tudo isso está baseado na paternidade. Então, esse momento ali, eu vivi bastante coisa, eu vi bastante coisa, desenvolvi bastante trabalhos, desenvolvi bons trabalhos, né, em termos do comportamento humano, da programação neurolinguística, da inteligência emocional, e também um dos trabalhos mais fortes que eu desenvolvi, né, que eu vou lançar um livro também, que é sobre a paternidade. Então, é isso, rapaziada, é isso que eu queria falar aqui para vocês, e graças a Deus, todas as pessoas que eu tenho falado desse assunto, elas têm tido, assim, um grande interesse, e que logo mais nós vamos lançar o livro, e a forma física do livro vai ser lançada em Alphaville, né, e vai ser um sucesso, já é um sucesso, e é isso. Espero que vocês possam comentar esse vídeo, possam aí ter interesse no livro. Nós vamos vender o livro também, vai ser um valor que vai caber no bolso de todo mundo, não vai ser algo assim de um preço extraordinário, mas vai ser um valor que vai caber no bolso de todo mundo, vai ser um livro bem acessível, mas eu creio que vai ajudar muita gente. Esse livro vai transformar muita gente, vai inspirar muitas pessoas, vai promover muitas pessoas a querer deixar um legado, a querer reprogramar suas crenças, a querer desenvolver habilidades, mudar de ambiente, desenvolver capacidades e cumprir o teu propósito. É um livro que vai ajudar pessoas a cumprir o propósito delas aqui na Terra, né, e que vai fazer pessoas se desenvolverem pessoalmente, né? Vai fazer pessoas aí tirar essas ataduras que estão ali tampando essas feridas, esses traumas, essas dores, essas fraturas emocionais. É isso.